Março de 1945. Lago Balaton, Hungria. A primeira divisão Panzer da SEE e Leibstandarte SS. Adolf Hitler. A guarda pessoal de Hitler e a formação mais elitista da Waffen-SS jaz quebrada na lama. Das 50 a 60 viaturas blindadas que iniciaram a Operação Despertar da Primavera, 2 semanas antes apenas uma dúzia continua operacional. Um oficial escreve em seu relatório: os homens estão exaustos. Alguns simplesmente abandonaram seus postos e foram embora. Perdemos todo o contato com várias companhias. O fim está próximo e todos sabem disso. É assim que os invencíveis morrem não em um clarão de glória, mas por falta de combustível, falhas mecânicas e pela fria matemática de uma guerra já perdida. Julho de 1943. Saliente de Kursk. A Leibstandarte SS. Adolf Hitler. A guarda pretoriana pessoal de Hitler avança como ponta de lança do segundo corpo Panzer SS, cerca de 200 homens, 90 tanques, o melhor equipamento que a Alemanha nazista podia produzir. Sua missão: romper as defesas soviéticas e restaurar a supremacia alemã no leste. Sua reputação invencível. A realidade prestes a colidir com posições soviéticas fortificadas na maior batalha de tanques da história. A Leibstandarte não começou como uma divisão de combate. Ela nasceu como a guarda pessoal de Hitler. A unidade vitrine do regime, soldados escolhidos a dedo que desfilavam em uniformes pretos nos comícios de Nuremberg. Mas em 1943 haviam evoluído para a formação mais temida da Waffen-SS, endurecida em campanhas pela Polônia, França, Grécia e Frente Oriental. A propaganda nazista os retratava como guerreiros imparáveis. Os primeiros sucessos táticos pareciam confirmar o mito: vitórias rápidas, cercos, conquistas. Sob o comando de Sepp Dietrich, esperava-se agora que proporcionassem a ruptura decisiva que reverteria 2 anos de recuo estratégico. A Operação Cidadela, a ofensiva alemã em Kursk, representava a última aposta de Hitler para recuperar a iniciativa no leste. A divisão entrou em batalha com cerca de 15.000 homens e 90 tanques operacionais, uma mistura de novos Panther com seus poderosos canhões, cabo K-42 de 7,5 cm e blindagem frontal de 80 mm, temidos Tiger Muli, e os confiáveis Panzer IV. Eram os veículos blindados mais avançados que a Alemanha podia colocar em campo. Os Panther podiam destruir tanques soviéticos a distâncias que o inimigo não conseguia igualar. Os Tiger inspiravam pavor nas tripulações soviéticas, que aprenderam a evitá-lo sempre que possível. Mas o paradoxo do equipamento já se revelava. Os novos Panthers sofriam falhas mecânicas crônicas. Muitos quebraram na lama antes mesmo de alcançar as linhas soviéticas. Problemas de transmissão, incêndios nos motores, falhas de suspensão no terreno macio. Os Tigers, embora devastadores em combate, devoravam combustível e exigiam manutenção constante. Equipamentos de elite projetados para guerras de manobra estavam prestes a ser lançados em um conflito de desgaste contra um inimigo que passara meses preparando defesas em profundidade. Sepp Dietrich observava sua divisão avançar com confiança. Já os havia conduzido à vitória antes. Acreditava no treinamento deles em seu equipamento e na disposição de morrer pelo Reich. Esperava uma ruptura. Esperava um cerco das forças soviéticas. Esperava restaurar a iniciativa estratégica que a Alemanha perdera em Stalingrado 6 meses antes. Em 12 dias, essa confiança seria esmagada pelo aço e pela aritmética soviética, o tipo de matemática que não liga para status de elite ou mitos de propaganda. Os Panthers avançaram pelo saliente de Kursk, seus canhões poderosos em busca de alvos. Mas os soviéticos haviam se preparado por meses. Cada rota estava minada. Cada colina escondia canhões antitanque. Cada contra-ataque era coordenado. As tripulações da Leibstandarte eram habilidosas seu equipamento avançado, mas estavam atacando um moedor de carne que não respeitava reputações. O sistema defensivo soviético era estratificado em profundidade. As primeiras ondas de assalto alemãs atingiram campos minados que as canalizavam para zonas de morte. Quando os Panthers alcançavam os cumes,
Encontravam não infantaria em retirada, mas canhões antitanque entrincheirados e T-34 em emboscada. Os comandantes soviéticos estudavam as táticas alemãs havia 2 anos. Sabiam como os Panthers avançariam, sabiam onde os Tigers se posicionariam para a cobertura. Prepararam-se de acordo. A habilidade tática que rendera vitórias na França e na Grécia nada significava ali. Aquilo não era guerra de manobra, era guerra de atrito. Durante a batalha, a Leibstandarte perdeu tanques para minas-artilharia e contra-ataques coordenados soviéticos. Os lendários Panthers, com seus canhões de 7,5 Semperfir e blindagem inclinada, mostraram-se tão vulneráveis a falhas mecânicas quanto ao fogo inimigo. As tripulações assistiam impotentes enquanto veículos que haviam sobrevivido aos projéteis soviéticos morriam por falhas de transmissão na lama. Uma equipe relatou que seu Panther pegou fogo por superaquecimento do motor antes mesmo de enfrentar o inimigo. Outra viu seu tanque afundar até o eixo em solo macio imóvel, um alvo perfeito. A matemática favorecia quem tivesse mais reservas. Os soviéticos podiam se dar ao luxo de perder. Tinham fábricas além dos Urais, produzindo milhares de tanques e milhões de homens para substituir os caídos. Os alemães tinham apenas o que levaram a Kursk, e atrás deles, nada além de medidas emergenciais cada vez mais desesperadas. A liderança ofensiva confiante de Sepp Dietrich encontrou a realidade. Ele havia conduzido a divisão para o saliente esperando uma ruptura decisiva. Em vez disso, viu suas melhores unidades se esgotarem diante de defesas, que se regeneravam mais rápido do que suas forças podiam penetrá-las. Cada quilômetro conquistado custava blindados e homens que a divisão não podia substituir. Contra-ataques soviéticos atingiam unidades alemãs exaustas antes que pudessem consolidar seus ganhos. Brigadas de tanques soviéticas frescas surgiam onde a inteligência dizia que não havia nenhuma. Em 17 de julho de 1943, quando Hitler finalmente cancelou a Operação Cidadela, a matemática era inegável. A Leibstandarte sofrera cerca de 1.200 mortos-feridos ou desaparecidos. As perdas de tanques variavam entre 50% e 30% da força original, restando apenas alguns Panthers operacionais no fim da batalha. O segundo Corpo Panzerse, como um todo, relatou 2.740 baixas e 72 tanques destruídos, de forma irreparável. Mas não eram apenas números. Eram os comandantes de tanques mais experientes da divisão, líderes veteranos de esquadrões de infantaria, especialistas insubstituíveis. O mito começava a se rachar ali na lama e no fogo de Kursk. Excelência tática não podia compensar o excesso estratégico. Treinamento de elite não podia superar a desvantagem operacional. A Leibstandarte seria reconstruída, reequipada e enviada novamente à ação, mas a iniciativa estratégica estava perdida para sempre. A partir desse momento, toda a operação alemã seria defensiva reativa, uma luta em retirada em direção às fronteiras do Reich. E o pior ainda estava por vir nos campos lamacentos da Hungria, onde Hitler apostaria sua guarda pretoriana uma última vez em desespero. Uma divisão de elite é apenas tão eficaz quanto sua linha de suprimentos. Em 1945, a Leibstandarte SS Adolf Hitler ainda contava com soldados bem treinados e equipamento avançado, Panthers Tiger II, canhões de assalto. Mas essas vantagens não significavam nada quando os tanques permaneciam imóveis por falta de combustível. Quando as tripulações racionavam munição a 20 tiros por dia. Quando aviões soviéticos destruíam comboios de suprimento antes que chegassem à frente. O status de elite, ao que parecia, não podia ser sustentado apenas com propaganda. O mesmo paradoxo do equipamento que assolara a divisão em Kursk havia se transformado em colapso sistêmico total. Durante as operações na Hungria, a EOLCSIA recebia apenas 1/3 de suas necessidades diárias de combustível. Os comandantes tinham de escolher quais tanques podiam se mover e quais permaneceriam como fortificações estáticas. Um Panther sem combustível era apenas um bloqueio de estrada de 45 toneladas. Um Tiger II sem combustível era um bunker incapaz de recuar quando o inimigo o flanqueava. A escassez de munição era igualmente devastadora.
As unidades de linha de frente estavam limitadas a 20 a 30 projéteis por canhão por dia, muito abaixo do necessário para combate sustentado. Nos treinamentos, as tripulações disparavam centenas de tiros para dominar suas armas. No campo de batalha, eram instruídas a fazer cada disparo valer porque talvez não houvesse reabastecimento no dia seguinte. Não podiam manobrar. Não podiam sustentar o fogo. Só podiam esperar e torcer para que os soviéticos atacassem onde por acaso estavam posicionados. O Tiger Dondo personificava essa matemática cruel. Apenas 492 foram produzidos, cada um custando o equivalente a vários T-34s. Esses veículos maciços montavam o temível canhão KBK-43 de tudo 8 cm e ostentavam 105 mm de blindagem frontal. Teoricamente invencíveis, o canhão de Ponicitic. Doppelsilos podia penetrar qualquer tanque soviético a mais de 2 km de distância. A blindagem frontal resistia à maioria das armas antitanque soviéticas, mas eles consumiam combustível em excesso e sofriam falhas mecânicas crônicas. Durante a Operação Despertar da Primavera, muitos veículos blindados alemães foram abandonados por falhas mecânicas ou falta de combustível. Blindados de elite transformados em monumentos à beira da estrada. As tripulações colocavam cargas de demolição e se afastavam de veículos que representavam meses de capacidade industrial desperdiçada. A superioridade operacional soviética tornara-se avassaladora. Ataques da Força Aérea Vermelha contra ferrovias e comboios de suprimento, combinados com a atividade de partisans nas áreas de retaguarda, faziam com que as unidades alemãs operassem com metade da força ou menos. Aviões de ataque ao solo. Ilyushin Il-2 Sturmovik caçavam caminhões de suprimento nas estradas. Partisans explodiam pontes ferroviárias atrás das linhas alemãs. Depósitos de combustível que levavam semanas para serem montados eram aniquilados em minutos por ataques aéreos. Nenhuma habilidade tática podia compensar tanques vazios e depósitos incendiados. Mesmo o mito dos voluntários de elite começava a desmoronar. Em 1945, a Leibstandarte SS Adolf Hitler, LSSAIUI, passou a recrutar adolescentes de 16 e 17 anos para repor as perdas crescentes. Relatórios soviéticos confirmaram a captura na Hungria e na Áustria de soldados muito jovens entre os prisioneiros das adolescentes, em uniformes grandes demais, empunhando armas que mal sabiam usar. Um interrogador soviético registrou. O prisioneiro afirmou ter 18 anos, mas não parecia ter mais de 15. Estava de uniforme há 6 semanas. É nisso que a raça superior se transformou. A guarda pretoriana de Hitler agora recrutava crianças para preencher fileiras que antes exigiam anos de treinamento e doutrinação ideológica. E em meio a esse pesadelo logístico, Hitler ordenou à sua guarda pretoriana uma última missão: reconquistar os campos petrolíferos do lago Balaton na Hungria, uma tentativa desesperada de alcançar o impossível. O objetivo era claro: sem aquele petróleo, a máquina de guerra alemã pararia completamente em questão de meses. A crise de combustível, que já havia paralisado operações desde Kursk, tornaria-se colapso total. A Operação Despertar da Primavera seria o último ataque da Leibstandarte e sua destruição completa. 6 de março de 1945. A Leibstandarte ataca em direção ao lago Balaton, liderando a ofensiva final de Hitler. Mas o Marechal Fyodor Tolbukhin já os esperava. O reconhecimento soviético havia rastreado cada movimento alemão, cada concentração de blindados. O exército do frente ucraniana estava pronto, entrincheirado, reforçado e abastecido. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre medido em tanques abandonados e unidades destruídas. A operação deveria reconquistar os campos petrolíferos da Hungria, combustível que poderia manter a guerra por mais alguns meses. A Leibstandarte avançou com 10 a 12 mil homens e 57 tanques como parte do 6º Exército Panzer S, sob o comando de Sepp Dietrich, o mesmo homem que os liderara em Kursk, agora à frente de todas as forças blindadas da SS na Hungria. Ele teria lamentado: Hitler espera milagres de nós. Mas o que podemos fazer com tanques vazios e sem reforços?
O objetivo era claro, a necessidade desesperada. Mas a ofensiva estava condenada antes de começar. A inteligência soviética havia conquistado superioridade total. O reconhecimento aéreo fotografou concentrações de tanques alemães. Interceptações de rádio decodificaram ordens de movimento. Relatórios de partisãs identificaram as áreas de reunião perto do lago Balaton. O Marechal Tolbukin reforçou os setores ameaçados, preparou posições defensivas e posicionou o 4º exército de guardas exatamente onde as pontas de lança alemãs atacariam. Os alemães não obtiveram surpresa estratégica. Atacavam um campo de morte preparado. Todas as vantagens que a Leibstandarte possuíra em Kursk agora estavam invertidas. Os soviéticos sabiam que eles vinham. Os soviéticos escolheram o campo de batalha. Os soviéticos tinham combustível e munição em abundância. A ofensiva empacou em poucos dias. As mesmas carências de combustível que haviam paralisado a logística alemã desde Kursk estrangularam o ataque desde o início. Tanques que romperam as posições soviéticas iniciais não puderam explorar o sucesso porque os caminhões de suprimento nunca chegaram. As mesmas falhas mecânicas que atormentaram os Panthers e os Tiger Soils transformaram o avanço em um cemitério à beira da estrada, repleto de veículos quebrados. As tripulações abandonavam tanques perfeitamente funcionais, pois não havia combustível, nem para avançar nem para recuar. Em 2 semanas, a Leibstandarte havia perdido 40% de sua força, e restavam apenas uma dúzia de tanques operacionais. O 6º Exército Panzer SS perdeu coletivamente pelo menos 130 tanques e canhões de assalto durante a Operação Despertar da Primavera, a maioria abandonada por falhas mecânicas ou falta de combustível. A matemática do desgaste que destruíra a divisão em Kursk se repetia, mas mais rápida e completamente. Desta vez não havia reservas para reconstruir nem profundidade estratégica para recuar. Este era o fim. O comandante da divisão Otto Kuhn registrou com amargura o abismo entre as expectativas de Hitler e a realidade do campo de batalha. Fomos enviados à batalha cheios de esperança, mas com combustível e munição insuficientes. Os homens sentiam que o fim estava próximo. A moral era corajosa, mas frágil. Seus relatórios ao quartel-general tornaram-se cada vez mais desesperados. Ele pediu combustível. Ele pediu munição. Ele pediu apoio aéreo. E recebeu ordens para atacar. O relatório pós-ação do Marechal Tolbukin foi frio e clínico. As chamadas divisões de elite do inimigo foram incapazes de resistir a um assalto sustentado, uma vez que suas pontas de lança blindadas foram isoladas e privadas de suprimento. Uma avaliação militar profissional desprovida de propaganda. A elite havia sido reduzida a mais uma ofensiva fracassada em uma longa sequência de fracassos. As taxas de deserção aumentaram em algumas unidades, até 10% dos homens desertaram durante a Operação Despertar da Primavera. Soldados que haviam resistido em Kursk após anos de combate brutal começaram a ir embora quando viram oficiais guardando combustível para seus próprios veículos de fuga. A disciplina que definira a elite estava se rompendo sob o peso da derrota certa. Em 15 de março, a ofensiva havia terminado. 40% da força da Leibstandarte se fora, e seus tanques restantes estavam imobilizados por falta de combustível e falhas mecânicas. Começava a retirada e com ela a desintegração final da guarda pretoriana de Hitler. A retirada do lago Balaton foi caos puro. Tanques abandonados com os motores ainda ligados, suas tripulações fugidas ou mortas. Oficiais que haviam conduzido homens por anos de guerra agora assistiam a esses mesmos homens abandonarem seus postos, misturando-se às colunas de refugiados que avançavam em massa rumo ao oeste. A Leibstandarte SS. Adolf Hitler, a guarda pessoal de Hitler, dissolvia-se na lama da Hungria e da Áustria. A desintegração foi sem precedentes para uma formação da SS. Oficiais relataram homens simplesmente indo embora. A disciplina que sobrevivera a Kursk e a anos de guerra finalmente se quebrou. Um relatório de oficial capturou o momento. Perdemos todo o contato com várias companhias. O fim está próximo e todos sabem disso. Companhias que haviam lutado como unidades coesas por anos simplesmente deixaram de existir.
Alguns homens jogaram fora suas armas e insígnias da SE, tentando se misturar entre refugiados civis. Outros seguiram em pequenos grupos para o oeste, esperando render-se aos americanos em vez de aos soviéticos. O SS Unterscharführer Karl Kreutz escreveu em março de 1945: "Estamos lutando com as últimas forças. A lama está em toda parte. Nossos tanques afundam e quebram, e os russos nunca param de vir. Perdemos tantos amigos. Pergunto-me se viverei para ver a Alemanha novamente." Sua carta foi encontrada em seu corpo 3 dias depois. Um sargento da guarda soviética registrou o outro lado. "Os alemães atacaram com muitos tanques, mas nós tínhamos a artilharia e a força aérea. O chão estava negro de máquinas em chamas. Capturamos muitos prisioneiros. Alguns eram apenas meninos crianças em uniformes da SS, tentando deter o Exército Vermelho com armas que mal sabiam usar." Durante a retirada, o comandante de Tiger II, Obersturmführer Karl Brahman, destruiu 13 tanques soviéticos em um único confronto antes de seu próprio tanque ser atingido e ele capturado. Sua tripulação lutou dentro do Tiger II imobilizado como se fosse uma fortaleza estática, abatendo tanques soviéticos a queima-roupa até que um projétil perfurou a lateral da blindagem. Brahman conquistou o respeito relutante dos soviéticos, mas a bravura de um único comandante não podia mudar o fracasso catastrófico da ofensiva. Habilidade individual, coragem individual, nada disso importava mais. A matemática já havia decidido o desfecho. Na ponte Floridsdorf, em Viena, restos da LSS, IABA e unidades da Hitlerjugend fizeram sua última resistência. Por 2 dias sobreviventes, retardaram o avanço soviético com Panzerfausts, a curta distância em uma ação desesperada nascida da ausência total de esperança. Um civil vienense descreveu o caos final. A SS tentou manter as pontes, mas quando chegou a ordem de retirada, foi o caos. Veículos em chamas, feridos, abandonados, oficiais atirando em desertores. Era o fim do mundo para eles e para nós. A cidade ardia. Civis se encolhiam nos porões, enquanto homens da SS e soldados soviéticos lutavam quarto a quarto acima deles. Depois até isso terminou. Otto Kuhn, o comandante da divisão, escapou do cerco disfarçando-se de civil e evitando patrulhas soviéticas. Ele abandonou o uniforme, as insígnias e a própria identidade de general da SS, caminhando para o oeste junto a milhares de refugiados, apenas mais um rosto na multidão. Mais tarde, escreveria amargamente sobre a traição do alto comando alemão. Mas a verdadeira traição fora estratégica lançar formações de elite em papéis de brigadas de incêndio, tapando frentes em colapso, desperdiçando as tropas mais bem treinadas em operações fúteis que aceleraram, em vez de impedir o colapso do Terceiro Reich. A divisão que começara a guerra como a guarda pretoriana de Hitler terminou como sobreviventes dispersos em roupas civis, tentando evitar a captura. Alguns alcançaram as linhas americanas. Outros foram capturados pelos soviéticos e desapareceram em campos de prisioneiros. Muitos morreram no caos do colapso final da Alemanha, seus corpos nunca identificados. O status de elite, no fim, tornou-se apenas mais uma baixa de uma guerra perdida muito antes das batalhas finais. De 90 tanques em Kursk, com 50 a 70% de perdas, e apenas alguns Panthers operacionais no final, restaram apenas uma dúzia de veículos cambaleando para longe do lago Balaton. A destruição da Leibstandarte traça a linha da queda das ilusões militares da Alemanha nazista. Nenhuma quantidade de treinamento de elite, nenhuma profundidade de fanatismo ideológico, nenhuma superioridade tecnológica podia compensar a falência estratégica, o esgotamento logístico e um inimigo que dominara a guerra em escala industrial. A guarda pretoriana, que um dia desfilara por capitais conquistadas, terminou como garotos desesperados com Panzerfausts em uma ponte de Viena, enquanto seus oficiais fugiam disfarçados de civis. O status de elite, afinal, não oferecia imunidade à derrota, apenas uma queda mais longa e dolorosa. A matemática sempre foi contra eles. A logística sempre foi impossível. A estratégia sempre foi falida. E no fim, nenhuma propaganda, nenhuma ideologia, nenhuma habilidade tática importou.
Eles morreram como qualquer outro exército derrotado, famintos, exaustos, abandonados pelos mesmos líderes que os haviam enviado para lutar uma guerra impossível de vencer. Se você gostou desta história, inscreva-se para mais mergulhos históricos da Segunda Guerra Mundial toda semana. Obrigado por assistir.